Olá, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, que bom estarmos juntos, que a paz do Senhor esteja sobre seu coração. Que vos fala o pastor Rodrigo e nós estamos mais uma vez juntos para estudarmos mais uma lição do curso Crescendo na Fé. A lição de hoje é a lição de número 13 e o tema desta lição é Preparando-se para ser usado por Deus. Até aqui nós vimos muitas lições, começamos lá no primeiro ponto, no primeiro momento que você encontra com Deus, né? E hoje estamos chegando numa lição extraordinária, muito importante, que é essa lição sobre como nos prepararmos para sermos usados por Deus. O texto que quero ler com você hoje está no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo 12 ao versículo de número 14. E diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse é o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao versículo de número 14. Bom, a respeito da soberania de Deus, quando Paulo escreve aos Romanos esse texto que nós acabamos de ler, ele emprega aqui uma ilustração muito semelhante à que foi apresentada pelo profeta Jeremias, no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Você há de lembrar comigo, no capítulo 18 de Jeremias, aquela visão relatada do oleiro trabalhando com o barro em suas mãos na casa do oleiro. Então, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma alegoria, ele vai trazer uma comparação semelhante. Ele traz aqui em tela uma ilustração parecida com aquela, dizendo que o oleiro, fazendo referência a Deus, ele pode fazer com o barro, que simboliza o homem, o vaso que ele quer, o que melhor lhe parecer. Ele pode fazer o que lhe parecer bem fazer com cada um. E o apóstolo Paulo chega a usar a seguinte expressão, ele chega a dizer que ele faz com alguns um vaso comum, de alguns barros, de alguma argila, ele faz um vaso comum, e de outros ele faz um vaso de honra. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Paulo diz isso. Deus é o oleiro, e ele pega o barro e ele faz com cada um de nós, ele faz cada um de nós conforme ele quer. Uns ele fez para ter um vaso de honra, e outros um vaso comum. Mas, e aí é que começa o nosso estudo de hoje, por esse entendimento, mas precisamos nos apresentar a Ele aprovados, sem reservas e com a vida santificada, de acordo com o que disse o mesmo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 15. Então Deus quer nos usar, mas a pergunta é, será que nós estamos preparados para isso? De maneira geral, as Escrituras parecem indicar pelo menos 5 passos decisivos para Deus nos usar. Então, é sobre isso que hoje nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos tratar hoje, preparando-se para ser usados por Deus. 5 passos bíblicos para sermos
instrumento nas mãos de Deus. O primeiro passo, o primeiro assunto, o primeiro tema é ter o coração sempre limpo. Ter o coração sempre limpo. Deus não tem predileção por ninguém. Na verdade, Ele procura usar quem se entrega por completo e em total dependência de sua graça, de acordo com o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 29. Estamos estudando a apostila. Lembre de ter sua apostila em mãos. A apostila do curso Crescendo na Fé. Então, Deus não tem predileção por ninguém. Deus não prefere mais usar a uns do que a outros. Mas Ele tem critérios, né? E os critérios de Deus são usar aqueles que colocam inteiramente nas suas mãos. Critério número 1 de Deus, talvez seja, é usar instrumentos que estejam prontos para uso, instrumentos em condições de uso. Nem vou dizer prontos para uso, mas em condições. Veja que eu posso ser um instrumento, eu posso dizer, eu sou um instrumento de Deus. Ok, ótimo, mas eu estou em condições de uso. Lá atrás de mim, aqui. Lá, você está vendo, lá tem alguns instrumentos na parede. São instrumentos. Estando com cordas ou sem, são instrumentos. Pode estar empenado, mas são instrumentos. Então eu posso dizer, eu sou um instrumento de Deus. Ótimo, mas a pergunta que eu lhe faço, para você que é instrumento de Deus, está em condição de uso? Eu quero ser usado por Deus, pastor. Ok, ótimo, todo mundo quer. A pergunta que eu lhe faço é, está em condições de uso? Será que Deus vai conseguir tirar de nós, extrair de nós um bom som? Eu, como admirador de instrumentos musicais, eu já tive a oportunidade de tocar com alguns instrumentos magníficos e com outros horríveis. Tá? E como é bom quando você pega um instrumento, pode até ser simples, mas que ele está ajustado em condições de ser usado. E tirar um som gostoso, um som harmonioso, um som limpo, é extraordinário. Então é muito bom começarmos pensando nisso. Deus não tem predileção por ninguém, mas Ele tem critérios, e um dos critérios é que Ele procura usar quem se entrega por completo e em total dependência da sua graça. Todavia, Deus só não usa vasos sujos e contaminados. Deus não usa vasos sujos nem contaminados. Por quê? Porque sujeira é sinônimo de pecado, desobediência, heresia ou todo tipo de coisas erradas. Quem ama a Deus, biblicamente, deve detestar o mal. Está lá no livro dos Salmos, capítulo 97, versículo de número 10. Quem ama a Deus deve detestar aquilo que é mal. Precisa considerar ruim o que Deus considera ruim. Portanto, deve estar em constante vigilância e cuidado e deve tratar o pecado exatamente como ele é. Ele é o pecado. Então, o pecado, nesse domingo eu estava ministrando aqui na nossa igreja e eu estava falando a respeito disso também. Esse era um dos tópicos da minha mensagem. E para Deus não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Para Deus, pecado é pecado, sabe? Não existe um pecadinho, como muitas vezes as pessoas dizem, é uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. Não existe mentira que Deus aceite. E como existe gente que é mentirosa, inclusive dentro da igreja, dentro das igrejas. Existe muito crente mentiroso, gente.
cristão mentiroso. E a Bíblia diz que a mentira procede do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, como pode um cristão, que às vezes está há anos dentro da igreja, dizer, mas foi uma mentirinha santa, né? É uma inveja santa. Não existe isso, gente. Não tem como misturar o que é santo com o que é profano. Não tem como santificar a mentira. Não tem como justificar a mentira. Porque a mentira procede do diabo. Certo? Então isso é só um exemplo, né? Tem que tratar pecado como pecado. Não existe um pecadinho e um pecadão. Por exemplo, se eu for lá fora agora e aleatoriamente eu escolho alguém e mato aquela pessoa, é um pecado, é um homicídio, tá? É um pecado, é um crime. Agora, se eu for ali e simplesmente ofender alguém, dependendo, é claro, da ofensa, isso também é um crime. Não deixa de ser um crime, mas a punição será menor. O que muda é a gravidade, certo? A pena, é a gravidade do crime. E a gravidade do crime cometido é que vai estabelecer o tamanho da pena, a consequência, o tempo de prisão, o tempo de punição. Então, o pecado é a mesma coisa. É crime, é pecado. Não há um pecadinho, um pecadão. O que muda é a consequência. Por exemplo, imaginamos que o irmão foi lá e cometeu um adultério. Tá? É pecado. Pecado. A consequência pode ser leve ou pode ser mais grave, porque além de todas as consequências espirituais desse pecado, pode acontecer uma gravidez. E aí, a criança, fruto dessa traição, que não tem culpa nenhuma, precisará ser cuidada, amada, tratada, ensinada, educada, nutrida, acompanhada. Já pensou o tamanho do problema? Já parou para imaginar? É uma consequência da qual você não pode se livrar. Não tem como se livrar da criança. Entende? A criança não tem culpa nenhuma. Então, eu estou usando esse exemplo para dizer a você que o pecado, ele tem que ser tratado como pecado. E a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, pecado tem que ser tratado como pecado. Vaso limpo é o mesmo que vida cristã em ordem. O coração é o centro da vida espiritual e representa o nosso caráter. Provérbios 4:19 e 23, lá está escrito que devemos guardar, né, o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, é do coração que emana o sentimento, o raciocínio e a vontade. Alguns textos bíblicos identificam o coração como sendo o homem interior. Por exemplo, Romanos 10:19, 2 Coríntios 4:16. Lá na sexta bem-aventurança, também Jesus afirmou que os limpos de coração verão a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 8, as bem-aventuranças, né? Ou seja, Deus agirá em e por quem estiver sempre purificando o seu coração. Então é preciso termos um coração limpo, porque isso é o que faz com que Deus nos encontre. Isso é o que faz com que nós possamos entrar na presença de Deus confiadamente, tranquilos, tranquilamente. O salmista Davi ora no Salmo 51 e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Esconder nossos pecados atrapalha. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre suas transgressões
jamais prosperará. Jamais prosperará. Mas aquele que confessa e abandona suas transgressões alcança a misericórdia. Então a Bíblia diz, né? Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará e nos limpará de toda a maldade, de acordo com o texto lá de 1 João capítulo 1, versículo 9. Então Deus nos purifica somente se confessarmos. Somente se confessarmos. Deus não nos perdoa porque Ele viu a gente errar, viu a gente pecar, mas tudo bem, Deus entende, seguir em frente. Não. Aquele pecado ficou pendurado na conta. E é preciso haver arrependimento de nossa parte. Primeiro, a gente precisa reconhecer que pecado desagrada a Deus e abre porta para Satanás agir na nossa vida. Segundo, é preciso reconhecer que pecamos e quando pecamos. E terceiro, é preciso arrepender-se genuinamente diante de Deus e confessar a Ele, para que então sejamos perdoados. No grego, a palavra confessar no grego é a palavra homológio, que significa dizer o mesmo que. Ou seja, precisamos dizer o mesmo que Deus diz. Pecado é pecado. E ponto final. Então, pecado é pecado e nós devemos evitá-lo. Devemos evitá-lo. Então, um vaso limpo é a mesma coisa que uma vida cristã em ordem na presença de Deus. Número 2, então o primeiro requisito para ser usado por Deus. Eu quero me preparar para ser usado por Deus. Como é que eu faço? Primeiro, preciso ter um coração puro, tá? Coração limpo. É preciso tratar pecado com seriedade, olhar para as coisas de Deus, buscar entender aquilo que Deus aceita e quer para nós, aquilo que Deus não aceita e rejeita para a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é manter o nosso corpo em santidade. A nossa entrega ao Senhor deve ocorrer por inteiro, ou seja, espírito, alma e corpo também. Espírito, alma e corpo também. Há uma pregação nojenta na boca de alguns pregadores coaches. Eu tenho asco, tenho nojo de ouvi-los. Chegou a vir à boca aqui o nome de alguns, mas eu não vou citar para não criar polêmica, porque eu sei que tem muita gente aí que está dentro das igrejas e é apaixonado por essa galerinha aí. Então, quero criar polêmica, mas tem alguns assim, né, que Deus me livre de ouvi-los. Bom, vamos lá. Existe uma pregação aí na mídia, né, naqueles pregadorzinhos que você tem que pagar para ouvir, bota um banquinho ali, senta num banquinho bonitinho, um óculos, um cenário harmonioso, uma musiquinha de fundo tocando, um padzinho tocando, e ele falando só coisas bonitinhas, coisas macias para a sua alma. Você é o máximo de Deus, você é o centro do coração de Deus, e essa balela toda para massagear o ego das pessoas. As pessoas pagam para ouvir isso. Por quê? Porque é o que elas gostam de ouvir, na verdade. Bom, vamos voltar aqui, porque senão a coisa vai tomar um outro rumo, certo? Essa galera tem uma mensagem que diz que o que Deus quer é o seu coração, o que Deus quer é a sua alma. O seu corpo, tanto faz o seu corpo, mas biblicamente não procede, isso não é verdade. A Bíblia diz que o nosso corpo, o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. É nesse corpo mortal, falível, que o Espírito Santo quer habitar. Eis aí o compromisso que cabe a nós cuidar desse corpo e manter esse corpo em santidade. É ali que a presença de Deus irá habitar. Então, cada área do nosso ser precisa estar sob o controle do Espírito Santo para que Deus possa
usá-la. Cada área do nosso corpo, cada área da nossa vida precisa estar sujeita ao Espírito Santo para ser usada por Ele. Santificar o corpo é o mesmo que preservá-lo do pecado. É você tomar a decisão de afastar-se daquelas coisas que estão erradas. E é interessante porque quem tem o Espírito Santo, irmãos, quem tem o Espírito Santo nunca vai dizer: mas eu não sabia que isso aqui era pecado. Não. Quem tem o Espírito Santo e anda em comunhão com Deus, sabe exatamente o que é pecado. Porque o Espírito Santo nos lembra da verdade. O Espírito Santo mostra o que é errado. O Espírito Santo trabalha na nossa consciência. Quando nós estamos diante de alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo sempre nos mostra. Ele é o nosso ajudador, ele está ali dentro de nós. Então nós nunca vamos poder dizer: mas eu não sabia que isso aqui, eu não sabia que essa mentirinha é pecado, eu não sabia que pensar desse jeito é pecado. Sim, quem tem o Espírito Santo sabe o que é certo e o que é errado. Quem estuda a palavra de Deus sabe o que é certo e o que é errado. Então, santificar o nosso corpo é preservá-lo do pecado. A palavra santo, ela vem da palavra kadosh, que significa separado, apartado da imundícia, tirado fora da sujeira, separado, certo? Essa é a origem da palavra santo. Então nós temos que separar o nosso corpo para Deus, identificando aquilo que desagrada a Ele, aquilo que a palavra dEle reprova, e afastar o nosso corpo disso. Devemos entender, que consagrar o nosso corpo ao Senhor é uma necessidade, e a Bíblia diz que devemos consagrá-lo a Deus como um instrumento, não de justiça, aliás, não de pecado, mas de justiça. Não devemos consagrar o nosso corpo ao Senhor como um instrumento para qualquer outra coisa, mas um instrumento de justiça, a fim de quê? A fim de fazermos sempre aquilo que é certo, aquilo que é correto, assim como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, fazermos sempre aquilo que é certo, sempre aquilo que é correto. Então é preciso santificar o nosso corpo. Uma outra questão importante de entendermos aqui dentro desse tópico é que Deus também precisa do nosso corpo. Deus precisa do nosso corpo. Santificar o corpo também significa cuidar bem dele, mantê-lo em boa forma e dedicá-lo para a glória de Deus, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nosso corpo físico é descrito por Paulo como casa terrestre, que nos serve como uma espécie de veículo, pois nos permite locomover de um lado para o outro. Do mesmo modo que um automóvel precisa de cuidados, assim o nosso corpo precisa de boa alimentação, banho diário, exercícios físicos e descanso. Deus precisa do nosso corpo para usar em sua obra por essa razão. Ele quer que sejamos disciplinados e tenhamos certos hábitos indispensáveis para uma boa saúde. Isso é bíblico. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Então precisamos gostar de nós mesmos. Por exemplo, não comer demais, comer para viver e não viver para comer, pois isso pode nos levar à obesidade e causa muitas outras. Então, Deus precisa do nosso corpo bem. Deus pode ter uma missão para você? Pode, mas se você não estiver bem fisicamente, talvez você não consiga cumprir a missão, a vontade de Deus. Talvez você não precise. Talvez você não consiga cumprir a vontade de Deus, justamente por não estar bem fisicamente. Agora, Deus tinha um plano? Tinha. Deus tem um projeto, um propósito? Tem. Mas será que eu estou fisicamente pronto? Estou em condições de fazê-lo?
né? Então é preciso cuidar do nosso corpo, santificá-lo, afastando ele do pecado, mas também cuidar do corpo estrutura, para estarmos bem e preparados fisicamente para sermos um instrumento de Deus. Terceiro passo: simplifique sua vida o máximo possível. Simplifique a sua vida ao máximo. A palavra simplificar tem o sentido de tornar simples ou tornar fácil. E tem muita coisa na nossa vida, irmãos, que é desnecessária. Aqui no Rio Grande do Sul, nós enfrentamos recentemente as enchentes. E nessas enchentes que enfrentamos, agora eu, às vezes, conversando com algumas pessoas que foram duramente afetadas pelas enchentes, a maioria delas sempre dizia assim para mim: olha, eu agora, a partir de agora, vou buscar uma vida mais simples. Eu tinha muita coisa. As pessoas olham hoje para um monte de entulhos, né? Todas as coisas das pessoas, todos os bens das pessoas afetadas viraram um monte de entulhos, um monte de lixo. É muito triste isso, porque a gente passa pelas ruas e vê são sonhos que estão ali, são lembranças que estão. São coisas que se perderam, mas que foram conquistadas ao longo de uma vida inteira. Viraram um monte de entulhos, um monte de... Então as pessoas estão dizendo assim nos dias de hoje: eu quero uma vida mais simples. Eu vou comprar menos coisas, vou ter menos coisas, vou ter só o necessário, só o essencial, só o que eu preciso para viver. As pessoas estão... Elas tiveram assim da noite para o dia, e foi exatamente da noite para o dia. Elas viram todas as suas coisas transformarem em lixo, em entulho. Isso é muito triste. Então, é preciso simplificar a vida. As pessoas hoje, aqui no Rio Grande do Sul, foram afetadas por essa enchente nos últimos dias. Elas estão querendo simplificar suas vidas. Estão querendo simplificar as coisas, tornando a sua vida um pouco mais simples, um pouco mais fácil, um pouco mais acessível. Tem muita coisa hoje na nossa vida que é desnecessária e acaba complicando ao invés de facilitar. Por essa razão, precisamos remover da nossa vida certos hábitos ou atividades estéreis, improdutivas, coisa que não produz fruto, coisa que nos leva a perder tempo. A gente tem que eliminar isso, porque isso atrapalha de sermos usados por Deus. Por exemplo, tem muitas pessoas que Deus tem um chamado para elas, mas elas estão tão cheias de coisas, elas estão com uma bagagem tão grande de entulho, de coisas desnecessárias, que elas não conseguem hoje se desprender. Se Deus chamar elas para uma outra terra, se Deus chamar elas para uma outra cidade, se Deus quiser usá-las em um outro lugar, elas não conseguem ir. Porque elas vão olhar para o lado e elas estão tão presas, elas estão tão cheias de coisas, que elas não conseguem mais sair. Elas não conseguem se desligar das coisas. E na maioria das vezes são coisas desnecessárias. Sabe aquelas, por exemplo, tá? A maioria das donas de casa tem um armário, a maioria, não todas, okay? Mas a maioria tem um armário cheio de pote de todas as cores, de todos os tamanhos, e quando não tem dinheiro para comprar o pote, elas lavam o pote da margarina, né? Lavam o pote do doce de leite, da nata, lavam e guardam para colocar comida, feijão, enfim. Mas às vezes tem ali 200 potes, um encaixadinho dentro do outro. Vai usar os 200? Não. Mas qual é a palavra que as donas de casa gostam de dizer? Se eu precisar, eu tenho. E é verdade, se precisar, tem. Mas às vezes sabe que não vai precisar nem 10% do que tem. Assim é a nossa vida. Assim são várias áreas da nossa vida. A gente vai acumulando coisas desnecessárias. E quando Deus chama,
Às vezes, as pessoas não conseguem sair, as pessoas não conseguem se soltar daquilo que as prende, daquilo que elas acumularam, preocupações e tantas outras coisas, construções e tantas outras coisas, coisas que a gente inventa, coisas que a gente faz, coisas que a gente cria, que estão nos prendendo e nos impedindo muitas vezes de cumprir o plano e a vontade de Deus para a nossa vida. Aí você vai ficar velho, vai ficar velha, vai perder a saúde, o seu corpo já vai estar cansado, debilitado, e daí você vai olhar para as coisas e você vai dizer aquilo que Salomão um dia disse. Na verdade, isso que tudo é vaidade. Só que daí é tarde demais, por quê? Porque você perdeu o tempo da sua juventude, perdeu o seu vigor, perdeu sua força, perdeu o seu melhor momento. E agora você entendeu que aquilo tudo que te prendeu era vaidade sua. Mas daí já é tarde demais, porque seu corpo já não responde e você só está esperando a morte chegar para poder partir sem fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, é preciso simplificar ao máximo a nossa vida, se livrando das coisas improdutivas. Tem coisas te prendendo, fazer a vontade de Deus, livre-se delas ou morra com elas, porque você vai envelhecer, né? E elas vão estar ali olhando para você do mesmo jeito, e quando chegar a velhice, vai ser tarde demais. Então, livre-se também dos pesos desnecessários. A vida e o ministério cristão são espécies de corridas e competições atléticas. E o alvo de todo cristão deve ser alcançar a linha de chegada, ou seja, cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Mas o escritor dos Hebreus declara o seguinte, que somente conseguiremos bom êxito nisso, se nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. Hebreus 12:1. Só vamos conseguir cumprir a vontade de Deus se nós nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. Os pesos, os impedimentos são vários, meus irmãos, vários. Por exemplo, dívidas, lembranças ruins do passado, amarguras, decepções, perda de identidade, né? Tudo isso funciona como uma espécie de distração que nos desvia do alvo. Tá? E Deus quer nos usar, mas nós precisamos nos desvencilhar, nos soltar de todo tipo de impedimento e procurar viver de maneira simples e desembaraçada. As pessoas que Deus usa, as pessoas que Deus mais usa, têm uma característica comum nessas pessoas. Elas não estão presas a um lugar. Elas não estão presas a um território. Elas estão presas à vontade e à direção de Deus. Elas não estão presas numa estrutura. Falei sobre isso há poucos dias na minha página. Vou falar aqui de novo. Noé levou 100 anos para construir a arca. E depois usou a arca por mais ou menos 150 dias. Ponto. Acabou o dilúvio, a arca não serve para mais nada. Como nos falta muitas vezes essa ousadia, essa coragem, não é verdade? Às vezes falta para nós essa ousadia, essa coragem de desapegar das coisas para ser usado por Deus. Então, se você quer ser usado por Deus, torne sua vida mais simples, em nome do Senhor Jesus. Quarto ponto, para que a gente possa se preparar para ser usado por Deus é fortalecer a fé por meio da palavra. Paulo aconselhou o seu fiel discípulo Timóteo a que exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. E essa expressão significa dizer para progredirmos ao ministério ou no ministério, nós precisamos fazer sempre exercícios espirituais. Então, para progredir no ministério, para crescer na vontade de Deus, para não se perder na vontade de Deus, nós precisamos sempre praticar exercícios espirituais.
sendo que um deles é o estudo aplicado da Bíblia pela palavra. A nossa fé é fortalecida, de acordo com o que diz Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A nossa fé é fortalecida pela palavra, nossa fé é nutrida e isso é fundamental em nosso relacionamento com Deus. Fé forte é igual a ministério saudável. Deus usa a Bíblia para nos preparar para o ministério. Por meio dela, saberemos evitar o erro e fazer o que é certo. Está escrito que a Escritura Sagrada é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa a como vivermos. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado para fazer todo tipo de boas obras. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela se basta. A palavra de Deus é o pontapé inicial. Nós não devemos retirar e nem acrescentar absolutamente nada da palavra de Deus. O que importa e aquilo pelo qual Deus tem responsabilidade não é o que eu acho, não é o que eu penso que é, mas é o que Deus falou em sua palavra. Eu não posso dizer assim, eu acho que é por aqui. Não. Eu devo me perguntar o que a palavra de Deus diz, o que Deus acha, e não o que eu acho. Porque lá no final de tudo, o que tem peso, o que importa, e Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele falou, não por aquilo que eu acho, por aquilo que eu entendo. Mas eu entendo diferente, eu entendo que é assim. Não vale o que você entende. Se você quiser fazer a vontade de Deus e ser usado por Deus, o que vale é o que Deus diz, não o que nós entendemos, é o que Deus nos diz por meio de sua palavra. Então é preciso fortalecer a fé na palavra e pela palavra, e palavra de Deus. Muita gente que está fortalecendo a fé na palavra dos homens. Mas o pastor tal me prometeu isso, o pastor fulano de tal prometeu aquilo, mas o apóstolo tal prometeu isso, prometeu aquilo. Irmão, Deus não tem responsabilidade com aquilo que os homens prometem. Eu já recebi muitas promessas aí de supostos homens de Deus e que até hoje não se cumpriram. Que bom que eu não depositei minha esperança neles, porque senão eu estava perdido. Minha esperança sempre esteve no Senhor. Se eu dependesse, se eu ficasse esperando a ajuda de homens para comer, para me sustentar no ministério, meu Deus do céu, eu já teria morrido de fome há muito tempo. Porque os homens ajudam por meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. E depois? Sua vida dura somente isso? Não. Então, gente querida, é preciso você entender, preciso que nós entendamos que a nossa fé tem que ser firmada na palavra de Deus. A palavra de Deus traz o remédio, a palavra de Deus traz a cura, a palavra de Deus traz o alimento, traz a promessa, traz para mim e para você o esclarecimento do propósito completo de Deus. Então é preciso fortalecer a fé pela palavra. E por fim, último tópico, para você ser usado por Deus, é preciso viver intensamente o que já aprendemos de Cristo. Gente, ninguém vai ser usado por Deus sem praticar aquilo que está aprendendo. Tem muita gente que acha que para ser usado por Deus você precisa fazer, primeiro de tudo, um curso teológico. O curso teológico é o estudo de Deus e das coisas de Deus. Você vai mergulhar na Bíblia e sistematicamente no curso teológico, sistematicamente você vai aprender muitas coisas, dentre elas como manusear a Bíblia e etc. e tal. Entender como manusear, como preparar um sermão, um esboço, vários modelos de sermãos. Agora, o pontapé inicial para você
começar a ser usado por Deus no ministério, é começar a praticar desde agora. Tudo que você aprendeu, tudo que Deus tem falado contigo, pratica. Tá? Para Jesus, quem somente aprende e nunca pratica, permanece em constante perigo, pois não tem segurança diante das batalhas do dia a dia e das batalhas da vida. O Senhor disse na sua palavra que aqueles que ouvem a sua palavra, né? Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante à onda do mar, é lançada de um lado para o outro, não tem firmeza, não tem paradeiro, não tem estabilidade na vida. Então, pessoas que não praticam o que estão ouvindo, o que estão aprendendo na igreja, são pessoas que não têm segurança para tomar decisões na vida, não têm segurança no dia a dia, certo? E vive se auto-enganando. Deus quer usar pessoas que praticam a sua palavra explicitamente, que se torna uma espécie de pregação viva. Deus não está preocupado, ou não está mais preocupado com a sua capacidade de falar bem, se expressar corretamente. Ele está mais preocupado com a sua maneira de viver corretamente, porque a sua vida é uma carta aberta, é uma carta viva. Suas ações falam mais altas que as suas palavras. A sua pregação é a sua vida. A sua pregação é o seu testemunho. A sua pregação é o seu casamento. A sua pregação é o testemunho dos seus filhos. A sua pregação é a maneira como você vive. A sua pregação são as suas contas pagas, seus compromissos em dia. A sua pregação é o seu nome limpo. A sua pregação, a sua maior pregação, é o seu testemunho de vida transformada por Deus. Essa é a única pregação que ninguém tira de você, que ninguém rouba de você, certo? Então é preciso viver e praticar tudo aquilo que Deus tem falado e tem nos ensinado. Deus quer usar pessoas que pratiquem aquilo que Ele está ensinando, que se torne uma pregação viva. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo deu um conselho para o seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: torna-te o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja o exemplo dos fiéis. Olha que grande responsabilidade o apóstolo Paulo colocou sobre os ombros do seu obreiro, do seu discípulo Timóteo. Seja o exemplo dos fiéis. No quê? Na palavra, no procedimento, ou seja, na maneira de viver, no amor, na fé e na pureza. Seja o exemplo deles. Mostre como tem que ser. Ele estava dizendo assim: Timóteo, mostra para esse povo como é que tem que viver. Mostra para essa gente como é que é a fé de um homem de Deus de verdade. Mostre para esses irmãos como é que se procede em cada situação da vida. Seja exemplo para eles. Deixa eles olhar para você. Mostra para eles como é que se ama. Como é que um cristão verdadeiro ama alguém. Mostra para eles como é que a gente vive uma vida pura para agradar a Deus. Seja o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que responsabilidade. Esse é o homem que Deus está procurando. Essa é a pessoa, o jovem, a mulher que Deus está procurando para usar. Certo? E por fim, é preciso termos maturidade e prontidão. Numa época em que o povo de Israel servia a Deus de maneira puramente ritualística, sem romper com o pecado, o Senhor levantou Isaías para reprovar aquela religiosidade de aparência, dizendo: aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1,17. Quem combina a assistência social com santidade de vida
está encarnando a essência do Evangelho. Olha que linda essa frase, né? Quem combina assistência social com santidade de vida está encarnando a essência do Evangelho, de acordo com Tiago 1,25. Esse é o tipo de pessoa que Deus procura para usar. Então, quando nós praticamos o que já sabemos, tornamos-nos aptos para continuar aprendendo. Em caso contrário, ainda somos como crianças em Cristo que ainda necessitam de leite materno. E Deus não usa, irmãos, bebezinhos espirituais. Deus não mata crianças. Eu costumo dizer que Deus não mata crianças. Crianças não suportariam aquilo que muitas vezes homens de Deus já talhados, preparados, vividos, suportam. A criança faria beicinho, choraria no canto e fugiria. Então Deus não usa assim. Deus não envia para o campo missionário bebezinho. Certo? Deus manda adultos, homens e mulheres preparados para resgatar os bebezinhos. Certo? Para cuidar dos bebezinhos e das crianças. Então, se você quer ser usado por Deus, cresça na maturidade. A palavra de Deus diz em Gálatas que o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, ele não passa de um escravo. Ele é semelhante a um escravo, enquanto ele for menino. Isso significa que enquanto nós não crescermos, enquanto nós não amadurecermos, enquanto não tivermos maturidade, e como eu conheço tanta gente que está aí por aí nos altares, né, pregando, cantando, tocando, e não tem essa maturidade. Quando nós amadurecemos, nós começamos a viver a herança, desfrutar da herança. A palavra diz em Gálatas, não me engano, no capítulo 4, quanto o herdeiro for menino, em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo ele o dono, o senhor de tudo. Certo? Então é preciso crescer, porque escravo não tem direito a nada, não usufrui de nada. Escravo não é dono de nada. Ah, mas eu sou herdeiro das promessas de Deus. Pode até ser, mas vive como um escravo porque falta maturidade. E por fim, esteja pronto, prepare-se para ser usado por Deus. E desprenda daquilo que está te amarrando, daquilo que está te prendendo. Volta, desprenda. Para de olhar para as coisas da vida, porque se você morrer hoje, tudo que você tem prendendo os seus pés vai ficar para alguém. Você vai partir para a eternidade só com a roupa do corpo e acabou. Então pare de ficar se iludindo. Eu estou falando para quem tem um chamado de Deus e sabe disso. Vá viver o que Deus quer que você viva. Pare de usar coisas e pessoas como um empecilho. Nunca use seus filhos como um empecilho. Ah, mas eu não faço a vontade de Deus porque os meus filhos dependem de mim, porque meus filhos são pequenos, porque meus filhos são crianças. Pare de falar assim. Não coloque sua filha, seu filho, como um empecilho. Seu filho e sua filha são promessa de Deus, são herança de Deus. Não use suas crianças como um empecilho para não fazer a vontade de Deus. Ah, mas veja bem, Deus me deu esta casa, Deus... Irmão, veio a enchente aqui no Rio Grande do Sul e acabou com a casa de todo mundo da noite para o dia, da grande maioria. Tem cidades inteiras aí que acabou, terminaram tudo, da noite para o dia. Não coloque a sua esperança em tijolos, em paredes, em estruturas. Obedeça a voz do Espírito Santo, que hoje ainda Ele está te chamando. Hoje ainda você tem saúde. Hoje ainda você tem vigor. Hoje ainda você pode obedecer o Senhor. Tá bom? Para ser usado por Deus, é preciso ter maturidade e prontidão. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. A palavra fique gravada no seu coração e que você possa, com base nessa palavra, dar um passo de fé. Dar um passo de fé. Dizer, Senhor, me ajuda
colocar tudo em ordem, porque eu quero ser usado por ti. Deus te abençoe, fique com Deus, que a paz do Senhor guarde o teu coração, no nome de Jesus.